Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu. Nosso Ribeirão em Movimento há quase 10 anos no ar, levando informação, sempre trazendo um papo atual para você se inteirar do que acontece em Ribeirão e o que se movimenta, por isso que é Ribeirão em Movimento. Hoje é dia 5 de junho, dia do meio ambiente, um dia super importante para refletir sobre as questões do clima e para onde esse planeta Terra vai. Mas não vamos falar de meio ambiente hoje não, hoje só para lembrar você desse dia super importante. Vamos falar de cinema, de arte, de literatura e para começar esse papo, estou trazendo ele que é cineasta, tem mais de 300 curtas, longas metragens, é de Ribeirão Preto, está em Ribeirão Preto desde 2018, é o Anderson, que está aqui comigo, né, que é meu convidado, Anderson Lima, cineasta e escritor. E ele é também responsável por uma produtora chamada Senzala Filmes. Ele vai me explicar por que é esse nome também. Prazer, Anderson, tudo bem? Prazer, tudo meu, grande Sardinha, tudo bom? Estou feliz de estar aqui contigo para ter essa conversa boa, porque você é bom de papo, hein? Ah, obrigado. Estamos aprendendo aqui, estamos aprendendo. Mas, ó, fala pra gente que eu achei muito legal esse nome. E você tinha me explicado, né? O nome da Senzala. Nós temos até aqui, vou pedir já para passar o primeiro, né, curta, que você fez com as crianças, né? Achei super legal essa temática que você trabalha, educativa, de reflexão. Pessoal, dá uma olhada nesse curta, um dos curtas, são vários que ele tem lá no YouTube, né? Como que é para ir lá no YouTube? Você escreve? Senzala Filmes, só que você escreve o numeral 100. Numeral 100. 100, e aí depois Zala, Senzala Filmes. Pessoal, e aí você acha todos os curtas lá. Quem tem criança em casa, quer passar algo educativo, vale muito a pena. E o legal é que são crianças que são protagonistas dos filmes que ele tem. São vários. Tem de 2, de 3 minutos, de 10 minutos. Super educativo. Vamos ver o primeiro aí, né? Vamos passar aí para compartilhar com vocês, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quando eu era bem pequenininho, eu fui no cinema e eles tentaram me convencer de que pipoca é do cinema, mas aqui do terreiro não é. Aqui no terreiro, a pipoca é o guidiá de Cavungo, ou seja, a comida de Cavungo, que é o deus da terra. Da bunda maimbanda coqueia. Essa é isso. Da maimbanda coqueia. Da bunda maimbanda coqueia. Uma vez eu vi no jornal, na TV, que o Brasil é um país muito religioso e muito respeitoso. Só que nós, de matriz africana, povos de matriz africana, sofremos todos os dias intolerâncias religiosas. Quebram nossos orixás, inquices, vodum, todo o nosso terreiro. Aí eu fico pensando, se o Brasil é um país muito religioso, não deveria respeitar todas as religiões? Que legal, pequeno dicionário do Herê. E que menino talentoso, hein? Esse menino é um achado, é um menino incrível, é um espírito muito evoluído que já veio aqui. Para que você tenha uma ideia, o Luan Manzo, que é morador de Minas Gerais, esse menino, ele simplesmente gravou o seu primeiro curta, dirigiu o seu primeiro curta com 6 anos de idade. O curta foi aceito em alguns festivais, ele ganhou prêmio já em festival. Ele é um menino que, a partir do momento que aprendeu a ler, ele mergulhou numa leitura de orixás e de informações de religiões de matriz africana, e hoje em dia ele milita a partir disso, entendeu? Tem 10 anos de idade e ele está na frente de vários eventos que acontecem em Minas Gerais e pelo Brasil afora, aí, falando sempre sobre protagonismo negro e essa coisa, a importância de falar sobre religiosidade e intolerância religiosa, só que com amorosidade, com aquela doçura da criança, né, entendeu? E ele é de Minas? Ele é de Minas, esse ele é mineiro. É de Minas. Que achado. Você também é daquela região? Não, embora as pessoas já me acreditaram como um cineasta mineiro, eu não sou mineiro, eu sou
paulistano, da zona norte de São Paulo, do bairro de Jardim Peri, que é uma super quebrada lá, interessantíssima, mas eu vim para cá, para Ribeirão, desde 2018, né? Embora eu tenha tido uma passagem de 4 anos aqui, de 2009 a 2013, mas eu me fixei aqui a partir de 2018, finalzinho de 17. E eu acho que Ribeirão é muito rica, né? É uma cidade muito rica em termos de diversidade. Eu acho que o tema da diversidade está sempre presente nos meus filmes. Eu acho que a área cultural aqui ela é muito efervescente, então a gente aproveita essa efervescência para poder contar as nossas histórias, mas principalmente para fomentar as histórias que são enxergadas da janela, porque tem muita gente que vai para o livro, para a inteligência artificial, para a internet, para buscar histórias que já foram contadas. Os filmes da Senzala Filmes, assim como do Lado Beco, são filmes que procuram olhar pela janela para contar as histórias locais. O que acontece nas quebradas, nos quilombos, nas favelas brasileiras, né? Então, eu tenho muito filme produzido aqui em Ribeirão Preto, mas também tenho em Minas, em Fortaleza, em Pernambuco, na Bahia, porque o Brasil tem essa riqueza de poder ter tantas facetas e que, em alguma coisa, a gente consegue encontrar ali uma coisa que é em comum, mas na maioria das vezes a gente percebe a diversidade quando vai tentar puxar o que está no cerne, no núcleo daquela comunidade. E é aí que eu gosto de contar essas histórias. E são histórias comoventes, são histórias que tocam o público, que tem a ver com a nossa realidade e que você traz os próprios... Por isso que eu achei muito interessante, que fiz questão de trazer você aqui, porque você trabalha justamente com aqueles que dificilmente teriam acesso ao cinema como atores, atrizes, e eu acho que isso também é outra riqueza que você traz, né? E mostra os talentos da periferia, valoriza o potencial da periferia. Eu sou diretor de uma escola periférica e eu vejo isso todo dia. Inclusive, até falar aqui, nós estamos com uma parceria, você vai realizar um filme, né, na nossa escola também. Exatamente. Que tem tudo a ver com essa linguagem, né? Dá para contar? Dá para contar, sim. Eu acho que assim, o filme que a gente está realizando agora está em fase de pré-produção. Ele vai falar um pouco sobre a educação e as possibilidades da gente conseguir dinamizar um pouco a educação. Porque muito se fala em educação de alma brasileira, mas pouco se dá voz aos alunos, né? E aí, quando a gente dá voz aos alunos, de alguma maneira, essa força que a juventude, essa nova geração traz, ela acaba transbordando em poesia, em magia, em entretenimento, né? Então, o que a gente vai produzir agora é um filme onde um caminhão bate no muro da escola e a escola, ao se deparar com um muro aberto e com os alunos querendo fugir, é questionada por um aluno. Por que em vez de vocês ficarem vigiando o buraco do muro, vocês não fazem uma escola tão interessante, tão divertida, que os alunos queiram ficar, não queiram fugir daqui? E aí, a partir daí, tem um estopim de uma transformação. E é por isso que o filme se chama Educação Marco Zero. Porque a partir do momento que o Marco, que é esse menino que tem tantas ideias para melhorar a escola dele, ele tem um pontapé inicial ali, ele toma um 0 como nota, e no momento que ele toma o 0, o caminhão bate no muro da escola e traz toda essa transformação a partir daí, né? Você que fez todo o roteiro, né? Eu que fiz todo o roteiro. Essa história já é uma história que está brotando na minha cabeça, pelo menos uns 10 anos, mas agora finalmente ela vai virar realidade, dando continuidade a um projeto de educação que eu tenho, tanto na minha série, que chama Pedal, Pedagogias Alternativas, quanto o longa que eu dirigi em 2013, que lançado em 2014, chamado Quando Sinto Que Já Sei, que mapeia o perfil das escolas transformadoras que rolavam no Brasil naquela época. E você comentou comigo sobre o nome da Senzala. Não é só devido à questão da história de resistência negra nas senzalas, mas tem um numeral. Explica para quem tem em casa, é legal esse simbolismo, né, da senzala. Como vocês podem ver, senzala é com um número 100. Né? E o fato de ter o número 100 ali significa que o objetivo daquele portal, daquele canal, é de produzir 100 obras cinematográficas ou obras audiovisuais que dialoguem com a população, ou que sejam populares, que não sejam acadêmicos, mas que tragam no seu protagonismo atores negros. Então, pode ser um documentário, pode ser um episódio, pode ser uma série, mas o objetivo é produzir 100 produtos audiovisuais que tenham no seu protagonismo, principalmente crianças e adolescentes negros. Porque
desde pequeno, sempre foi muito comum eu encontrar uma invisibilidade de pessoas negras nas obras audiovisuais, principalmente para a infância, né? Eles inexistem. Partindo para o campo da literatura, se a gente parar para pensar, até os 10 anos de idade, uma criança comum, brasileiro médio, vai conhecer apenas um personagem literário negro, que é o Saci Pererê. Na lista dos 10 livros mais vendidos nos últimos 70 anos, não tem nenhum livro com protagonista negro, e o único personagem que comumente aparece é o Saci Pererê, e mesmo assim é um menino desobediente, que faz um monte de coisa errada. Então, até o negro que aparece é meio anti-herói, mas assim, que as escolas tentam construir. E dentre os 10 autores mais lidos, o único autor negro é o Ziraldo. Mesmo assim, o livro dele mais lido é O Menino Maluquinho, não é O Menino Marrom. Né? Isso pode falar um pouco sobre o nosso Brasil. O nosso Brasil e como a gente procura as nossas referências. Não, e você falou em literatura, vamos já falar também. Você tem algumas obras aqui infantis, vamos colocar aqui, ó. O Irmão da Chapeuzinho Vermelho, aqui, ó. Vamos ver aqui, colocar na tela, para quem está aqui tá podendo. Ah, que legal aqui, ó. O Irmão do Chapeuzinho Vermelho. E com uns desenhos, um gráfico muito interessante, olha só. Essa é a primeira edição. Conta um pouquinho dessa obra aqui. Essa obra especificamente é O Irmão da Chapeuzinho Vermelho. Para pensar só. Quando o Chapeuzinho Vermelho volta para casa, a mãe dela diz assim, olha, Chapeuzinho, você me desobedeceu, agora quando precisar levar a cestinha para a vovozinha, quem vai levar é o seu irmão. E quem é o irmão da Chapeuzinho Vermelho? É o Samuel Cícero, que é conhecido popularmente como Saci. E a Chapeuzinho Vermelho, não sei se você sabe, chama Chapeuzinho Vermelho Pererê. Né? A mãe chama Lúcia Pererê, a avó chama Rita Pererê, é a família Pererê. E aí, quando a mãe da Chapeuzinho chama o irmão para levar a primeira cestinha, ela fala, olha, Saci, não me decepcione, não seja desobediente, não faça como sua irmã. Vai num pé e volta no outro. E o Saci nunca mais voltou. Por isso que ele virou uma lenda do folclore brasileiro ficando nas florestas. E esse livro é o livro de número 1. Esse é o livro de número 1 de uma coleção que se chama Letra Dendê, que vai ser lançada a partir do mês de setembro desse ano. Esse daí já é um único exemplar que está impresso. Olha o Saci Pererê aqui, ó. Sobre isso. Olha que legal, o Saci Pererê. Dá para o pessoal ter em casa visualizar. Olha aqui. E essa coisa do gorro vermelho... Aqui tá a família inteira, né? A família inteira. O gorro vermelho é uma coisa que a vovó fazia. Sempre um gorro vermelho para o seu neto, entendeu? Que legal, que legal. Parabéns, hein? Que legal. E temos outra obra aqui. Temos aí. Temos a Escola de Cavalos. Escola de Cavalos é uma tentativa de, alguma forma, usar o entretenimento e a literatura para falar sobre o TDAH dentro da escola. Olha e principalmente só, sobre a forma dos professores lidarem com crianças com TDAH e toda a questão que envolve a neurodivergência dentro da educação. Principalmente dentro da educação. Então, imaginem uma escola de cavalos, onde tem cavalos aprendendo hipismo, aprendendo aqui, ó, a montar, a ser montado, até que um dia se matricula uma zebra. Olha só, diferente. Aí a escola vira de cabeça para baixo, porque a zebra não quer fazer hipismo, a zebra não quer colocar cera nas costas dela. Já viu alguém cavalgando com uma zebra? Difícil, nunca vi. Você já viu o verbo zebrando? Não existe o verbo zebrando, porque ninguém cavalga em cima de uma zebra. Então a gente precisa falar por que ninguém cavalga em cima de uma zebra. E esse livro traz essa reflexão para que os professores pensem que todos os alunos devem ser educados de forma integral, né? E a zebra não pode ficar para trás. Maravilhoso. E tem também, que é muito famoso, e tem uns videozinhos lá que eu vi no YouTube. Esse aí é bem famoso. A Turma da Goiaba. Olha, Turma da Goiaba é uma obra de 2019 que traz 2 atores que são protagonistas e negros, né? Eu acho bem importante essa coisa de trazer para a literatura, como eu já disse anteriormente. E a Turma da Goiaba ela é resultante de uma série. É uma série de 60 episódios, onde esses 6 personagens aí, eles já eram crianças que participavam da série. Né? Turma da Goiaba foi um grande sucesso entre os anos de 18, 19, 20, 21, até ali o comecinho da pandemia. E se você for lá para as páginas finais,
Lápis Cor de Pele, que faz a reflexão sobre essa questão também. Você vai ver aí, ó, essa página mesmo. Olha ó. só, tem os atores. Os né, atores que fizeram a série e que fizeram a aí série. estão os personagens já em formato de desenho, de cartoons, né? E é tudo roteiro, assim, São todos baseados no roteiro da série. Você que autorizou todas. Isso, eu sou o autor da série, né? Autor, diretor, roteirista. Então, essas são provocações filosóficas da infância. Que e legal. as crianças, elas são provocadas pelos seus pais ou pelas situações. Tem um maior aqui, ó. Ó, tem tipo um pôster, né? Olha que legal, Isso, gente. Olha aqui, ó. Como a série Olha um era muito pôster. popular entre as crianças, aí a gente Turma da mandava um Goiaba. pôster junto com o livro. Eu vi lá, tem mais visualização, inclusive. Turma da Goiaba foi o que projetou o canal lá do Beco. Para quem é professor, assiste nosso programa, professora, vai no YouTube lá, Senzala Filmes, com 100. Você vai poder prestigiar, compartilhar com a sua turma, né? Classificação livre. Turma da Goiaba, obra aí do nosso colega cineasta, o Anderson. É isso aí. E tem esse aqui que é o último, né? Você tem só esse, vai lançar mais. Esse aí vai ter a segunda edição agora, do Bianca Quer Ser Branca, lançamento de 2023, e que eu estou rodando, inclusive, em Ribeirão Preto, visitando 10 escolas municipais, levando esse livro para fazer uma discussão sobre educação antirracista. Então, é um livro com 10 contos, contando histórias de crianças que sofreram alguma situação de racismo na infância e na escola. Né? São histórias verídicas. São quase todas histórias verídicas, e quando não são histórias verídicas, são baseadas em histórias reais. Tem 2 histórias que aconteceram comigo aí, e há pouco tempo eu descobri, o Tiaguinho, aquele sambista, né? Sim. Contou que aconteceu com ele também, que é estudar numa escola privada, porque houve uma ascensão social da minha família. Em um dado momento da minha fase de vida, eles me colocaram numa escola privada, eu era o único aluno negro, e aí quando chegava na festa junina, nenhuma menina queria dançar com o menino negro. Entendeu? Ficava falando do meu beijo, ficava falando da minha bunda, ficava falando de tudo, mas não queriam. E eu sentia esse nojo exalando ali. E até a 5ª série, que foi quando eu me mantive ainda nessa escola, eu sentia que eu era o problema, que eu era o feio, que eu era o errado. Então, por isso que eu tenho essa obsessão de poder trazer protagonismo para que as crianças se vejam e se enxerguem com a beleza que é diferente do padrão estético vigente. Sim. Mas não é menos belo por causa disso. Com toda certeza. E é uma discussão importante, fundamental, para se fazer na escola, na sociedade. E o título traz, né? Bianca quer ser branca. Olha só. Bianca quer ser branca, mas a Bianca, na verdade, ela não quer ser branca. É uma menina que está numa aula de teatro e ela é negra retinta e ela pega a fantasia de Branca de Neve. Aí a colega dela fala, você não pode usar essa fantasia. E aí, a partir daí, começa uma grande discussão que o professor leva a turma a refletir sobre a questão. Por que uma menina negra não pode se vestir de Branca de Neve? Ô Anderson, e para quem quiser ter acesso a essas obras aqui, que você fez com tanto carinho, e sim, que são obras muito fundamentais para quem é educador, para as famílias, como que faz para ter acesso? Bianca Quer Ser Branca está esgotado, hoje está esgotado. A gente vai fazer um relançamento no mês de outubro. O Irmão da Chapeuzinho Vermelho vai ser lançado no mês de setembro com uma coleção que tem outros 3 livros também muito interessantes. Um que chama Menino Sem Nome, que é um negrinho que foi tão apelidado que um dia ele chega como aluno novo numa escola, a professora pergunta como que é o seu nome? E ele esqueceu o nome dele. Ele não sabe o seu próprio nome. Isso faz uma relação com aquilo que aconteceu com os negros brasileiros. Agora há pouco eu te perguntei, Fábio Sardinha, por que Sardinha? Verdade. Você fala, é português. Isso. Eu não sei qual que é a origem do meu sobrenome, porque eu não tenho nenhum sobrenome que está ligado à minha ancestralidade, porque todos os registros das transferências foram apagados. Então, o meu sobrenome foi apagado da história. Eu não sei qual que é o meu sobrenome, eu não sei qual que é a minha raiz, eu não sei de onde eu vim. Né? Os negros brasileiros, os afro-brasileiros, não têm essa possibilidade de poder fazer esse resgate. Então, eu acho que é importante falar sobre isso e explicar para as crianças numa linguagem leve, acessível, sobre isso didático. Que aconteceu. E o outro que chama O Cofre Secreto de Zala, que conta a história de uma menina que tem um Black Power e ela faz do Black Power dela um cofre onde ela esconde coisas e acaba gerando umas situações interessantes que as pessoas falam, onde está tal coisa? Está no cofre da Zala. Que maravilha, Anderson. Né? Anderson, o papo está muito bom, mas eu queria te agradecer. Vamos ter que encerrar.
mas eu quero que você volte aqui para falar das outras obras do lançamento, né? Do Chapeuzinho. Isso. E também para depois falar do filme que a gente vai fazer, né? Fui convidado, obrigado pelo convite. Eu já fiz teatro, vou fazer um personagem lá, você também, pra gente falar do filme. Marco Zero. Muito obrigado aí pela oportunidade. E vamos falar também depois sobre a série que se chama Roda Gigante, que vai ser lançada esse mês. E quem sabe a gente não faz uma parceria para colocar Não, já tá feita. Vamos passar aqui esses mini filmes ali, né? Isso, 3 minutos. 3 minutinhos, já tá fechada a parceria, quero agradecer, mas não acabou o programa. Agora nós vamos para o segundo momento, para um debate, um papo aqui sobre literatura, humor, cinema, com um psicólogo. O rapaz, não só psicólogo, é ator nas horas vagas e também toca seu coração com poesia. O nome dele é Matheus. Eu vou falar o sobrenome na passagem do programa. Espera aí, não sai daí não. Voltamos para falar de novidade. Vai ter Feira do Livro. Eu tô com esse escritor aqui, parceiro nosso, Matheus Arcaro. Tem Umbigo de Adão e é homenageado à Feira do Livro. Que maravilha, Matheus. Muito bom estar aqui de novo. Satisfação. Né? E pela enésima vez, Matheus Arcaro, ele só erra meu nome. Mas é muito bom bater papo com você. Você é um cara simpático, inteligente. Vamos embora. Obrigado. Vamos falar dessa... Te pegou de surpresa ser homenageado à Feira do Livro? Foi muito legal. Inclusive, eu recebi um e-mail em janeiro, final de janeiro, né, Matheus? Você aceita o convite de ser o autor Ribeirão Pretano homenageado? Eu falei, que legal. Claro, né? E aí nós estamos nessa negociação. Eu vou ter 4 participações na feira, com palestra, com workshop, com oficina de escrita e lançando o 8º livro. Vai ser lançado na Feira do Livro. Que é o Umbigo de Adão. Umbigo de Adão. Joga o Umbigo de Adão aí, pro pessoal que tá em casa visualizar essa capa muito interessante, olha lá. Ilustrações do Birajara Júnior, grande artista de Ribeirão. Que legal. Joga na tela aí, Rogério, para nós aí. Umbigo de Adão, olha só. E eu sempre, quando eu fui... O nome é interessante, né? Porque quando eu fui visitar a Capela Sistina, uma coisa que me chamou a atenção, além da obra magnífica do Michelangelo, né? É que ele fez o Adão com umbigo, né? E aí eu fiquei pensando, mas por que Adão tem umbigo, né? Ele não foi gerado por uma mulher, né? Sim. Ele não... E aquilo ficou na minha cabeça. Olha lá, né? a obra lá. Olha lá, o Umbigo de Adão. E aí eu pensei, né? Biologicamente não faz sentido, mas artisticamente faz. Não é? Então, o Michelangelo quis retratar o Adão com o umbigo e eu quis fazer o Umbigo de Adão por meio de livro. Reflexões filosóficas sobre educação, política, literatura, arte, religião e por aí vai. Que maravilha. Você vai lançar ainda, né? Primeiro o lançamento oficial vai ser em São Paulo, né, na Feira do Livro do Pacaembu, dia 21 de junho, sábado. E o lançamento aqui em Ribeirão Preto, oficialmente, é na Feira do Livro de Ribeirão Preto. Então, para vender, tem que aguardar. Para quem quiser comprar, né? Tem que aguardar. Matheus, parabéns, cara. Você é tão jovem, né? E já com a 8ª obra sua. 8º livro. Eu lembro, cara, 2014, quando eu lancei meu primeiro livro de contos, né? Começando ainda, e não imaginava que ia ter uma carreira assim literária com 8 livros em 11 anos, né? De escritor. Com quantos anos você começou a primeira? A primeira publicação eu tinha 30 anos, agora eu tô com 41. Então, e se for ver, você não começou tão jovem, né? Não, é que assim, né? O primeiro livro sempre demora mais, né? Claro. Porque... Se a gente for pensar, são obras assim de 4, 5, 6 anos, né? E aí eu consegui publicar aos 30. Depois que tem a primeira publicação, acho que a coisa fica mais fácil, né? O difícil é entrar no mercado editorial com uma editora séria, né? Mas fala pra gente, quando você vai escrever um livro, você já tem ideia formada e você começa a escrever, você tem uma rotina, eu escrevo 30 minutos por dia ou não, a hora que a inspiração vem. Como que funciona? Como que é a sua lógica? Eu ensino para ter disciplina para os meus alunos de escrita literária, né, que eu tenho alguns cursos online de escrita literária, mas eu mesmo, infelizmente, não tenho muita disciplina, né? Nesse exato momento, eu estou escrevendo o 9º livro, que é um romance em que o Nietzsche é protagonista, né? O Nietzsche, que, para quem não sabe, né, o grande filósofo, ele ficou em estado vegetativo nos últimos 10 anos da vida dele, né? De 1889 até 1900. E aí eu pego esse primeiro ano de loucura dele, entre aspas, e coloco ele escrevendo cartas, ora para o deus Apolo, ora para o deus Dionísio, contando como foi a vida dele. Que legal, cara. Tudo inventado, né? Tudo ficcional. Não, mas é uma forma também das pessoas terem acesso a esses, né, autores clássicos. Sim, sim. Eu acho que é uma maneira interessante. É uma maneira interessante, né? De ficcionalizar a vida do Nietzsche. Sim. Mas óbvio que tem traços de realidade. Por exemplo, a briga dele com a irmã,
a paixão platônica que ele tinha pelo Wagner, pelo Richard Wagner, com a Lô Salomé, que foi uma psicanalista também. Então, tudo isso está envolto no livro. Qual que é o seu escritor favorito? Se tiver um, né? Eu tenho, mais de um, mas assim, a pessoa que influenciou minha escrita e que eu vejo, quando eu li assim profundamente Clarice Lispector, eu falei, eu quero fazer isso. Então a Clarice é a minha grande motivação literária. Claro que também tem o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos, mas a Clarice é a minha paixão literária. E brasileiro, e fora do Brasil? Fora do Brasil eu tenho alguns também, né? O Camus, que eu gosto bastante, o Kafka, com a Metamorfose, o Castelo, o Processo, o Beckett tem uma obra interessante, e a Virginia Woolf, que eu tenho lido bastante ultimamente. Que maravilha. E além da obra literária, eu te acompanho e parabenizar pela criatividade, pelas aquelas pérolas que você está lançando na internet. Temos uma aqui, vamos colocar, Rogério, uma das pérolas que ele lança aqui, que é o do Patriota, né? Bate bola com o Patriota. Olha que interessante que o Matheus, pegando temas, né, do dia a dia, do cotidiano, com irreverência, fazendo a gente refletir também. Olha que legal, vamos assistir. Assiste comigo aí pra você ver que legal. Por que você gosta tanto de bilionário? É admiração. O Elon Musk, por exemplo, eu admiro muito. E por quê? Tem como não admirar o cara que ficou bilionário com o próprio esforço? Eu não sei se você sabe, mas o pai do Musk era dono de uma mina de esmeraldas na Zâmbia. Era tudo feito de modo ilegal. Inclusive tinha trabalho escravo lá. E isso é fake news. O pai dele reconheceu isso publicamente. O que importa é que o Musk é empreendedor, ele sabe fazer dinheiro. E você, já tá ficando milionário se inspirando nele? Ainda não, mas estou me esforçando para isso. Comprei um curso do Pablo Marçal e um livro do Thiago Nigro, sabe? O tal Primo Rico. Foi ele que disse que não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho, né? e não é verdade? O filho que ele vai ter, ele disse que vai se aposentar antes dos 18 anos. O Elon Musk e o Pablo Marçal têm as mesmas 24 horas que eu e você. Se eles conseguem, por que eu não consigo? Cara, tem 3 caminhos pra ser milionário. Nascer herdeiro, ganhar na Mega Sena ou ser um canalha enganando as pessoas. Os bilionários geram muito emprego. Tem um 4º caminho, esfolar o trabalhador. Papo de loser, de fracassado. A gente precisa pensar como rico, precisa mudar o mindset. Eu te desejo boa sorte, de verdade. Mas eu não posso esperar você ficar milionário pra você pagar o que você me deve. Faz o Pix lá até amanhã, por favor. Aceita meu copo Stanley? Ele é seu, né? Sim. E você grava sozinho? Gravo sozinho. Gravo primeiro um personagem, depois outro. E a gente precisa, assim... Eu sempre falo isso pros meus alunos, né, Sardinha? A tecnologia tá dada, não é? As redes sociais, o TikTok, a linguagem TikTok, a linguagem Instagram, e agora ainda mais com a inteligência artificial, né, que vem com tudo. Então, a gente tem algumas saídas, né? Ou se lamentar, sim, ou utilizá-la a nosso favor. Então, eu faço vídeos irônicos, reflexivos, de humor, mas que fazem a gente refletir, né? Claro. Nesse, por exemplo, eu estou brincando com a questão da meritocracia, né? Sim. É possível ser um bilionário sem nascer herdeiro, sem ganhar na Mega Sena ou sem esfolar o trabalhador? É muito difícil, muito né? Difícil. Já disse um filósofo, né? Aí não vou falar o nome, mas você sabe que toda riqueza ela é construída com muito assassinato, com muita falcatrua. Tem um filósofo aí que fala Tem, né? O cosplay do Papai Noel, né? É isso, o cosplay. O cosplay do Papai Noel. É isso. Não, falando em cosplay, tem outro também que eu achei muito legal. É o segundo, viu, Rogério? Que é o do professor lá. Do professor Ney, né? É isso. O professor Ney que vai se aposentar na escola que projetou ele, né? Isso. Vamos colocar o do professor. Que ele vai se aposentar na escola que ele se formou. Vamos ver? Isso, é isso aí. Como seria se o professor fosse terminar a carreira na escola que o projetou quando era jovem? Pessoal, hoje não tem conteúdo não, vai ter filme. Qual que vocês querem? Importante notar que várias vezes as lesões são acometidas por falta de... Professor Ney, o que pra eu fazer? Você é alfabetizado, não é? Tá aí na apostila, é só ler. Quê? Manhã cedo você não tem que dar aula, não? Relaxa, o pai aqui dá um jeito. Nossa, professor Ney, terceiro atestado esse mês? Pô, maravilha, maravilha. Maravilha, adorei, né? É claro que é uma ficção, isso não acontece. Claro que não existe o professor Ney, né? Não, claro que não. É uma obra totalmente fictícia, que nem o Duende, o Gnomo, enfim. É isso. Mas, de onde você tirou? Tem que perguntar. De onde você tirou? Foi uma experiência sua na escola? Foi da vida, né? Eu acompanho muito futebol, né? Então eu tentei juntar futebol e educação.
E saiu isso aí, né? Saiu, que maravilha. Muitos atestados no mês, machuca e não vai, Machuca né? e não vai. Isso acontece bastante, né? Acontece. E tem também uma situação, não estou expondo, mas eu já vi já, do atestado pegar no começo do ano, aí o atestado acaba no final. É um atestado maiorzinho. Aí chega em dezembro, o atestado acaba. Mas é isso que a gente tem que fazer, a escala 1/364, não é? Isso, mas é nessa linha. É nessa linha. Esse debate vamos fazer aqui Só também. que o difícil é ganhar milhões, né? O difícil é ganhar milhões, exatamente. Isso é difícil. Exatamente, esse é o desafio. Vai ter mais o professor Ney? Adorei o professor Ney. Não sei, eu tô sempre pensando Porque em vídeos... tem bastante conteúdo, hein, professor? tem, eu tenho umas ideias boas pra a gente você, pode, se a gente pode trocar ideia sobre isso. Vamos trocar uma ideia, rapaz. Eu adorei o professor Ney. Porque assim, né, cara, como eu disse, a gente consegue usar a internet de modo inteligente, né? Esses videozinhos aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, têm dado muitas visualizações. E aí, entremeando essas coisas, eu vou falar de política, eu vou falar de literatura, eu vou falar de maneira séria. Não que o humor não seja um instrumento importante, não é? Mas ele também é uma das possibilidades da gente se comunicar na internet. Não, e é uma forma que você consegue, talvez... Você vai falar de que nem você falou do Nietzsche, né? Você vai falar de Nietzsche com quem não tem acesso à obra, o cara não vai se interessar. Mas com o humor você já consegue chegar. Isso. Né? Você já chega. A questão ali que você coloca do bilionário também, muito interessante. Então o humor ele quebra a barreira, ele sai da bolha. Eu acho que hoje a gente tem que sair da bolha, né, Matheus? Exatamente. Esse é o objetivo e eu acho que você está cumprindo um papel importante. Por isso fiz questão que você vinha falar dos vídeos aqui. Cara, tem um conceito do Kant, que é um filósofo do iluminismo, ele fala que é preciso usar a razão pública. O que significa isso? Falar para pessoas que não estão no mesmo nicho que você. Exato. Né? Se eu falar só para as pessoas que já tenho, que já concordam comigo, eu estou falando para convertidos. E não tem muita abrangência, não tem sentido, né? Porque todo mundo vai concordar com você. Claro. Agora, o nosso papel é justamente fazer as pessoas pensarem e refletirem, e aquelas pessoas que não estão no nosso nicho ideológico, né? Sim. E que hoje as redes sociais, elas fazem justamente o contrário. Exatamente. O algoritmo faz a gente ver só aquilo que a gente curte, que a gente compartilha, que a gente gosta, opinião. Isso favorece, muitas vezes, a questão das fake news, dos movimentos anti-vacina, né, do ódio disseminado, porque a pessoa só vê aquele lado da informação ou da desinformação e acredita piamente que aquilo é verídico. E também uma desconstrução das mídias tradicionais. Porque eu não concordo com, por exemplo, com a TH+, que passou uma reportagem contra um vereador ou um prefeito. Então, eu não assisto a TH+, porque é lixo. E aí você fica só... né, é uma doutrinação, é um fundamentalismo eu moderno. Acho que as redes sociais, elas são paradoxais. Porque ao mesmo tempo que elas horizontalizam o discurso, né? Porque dá voz para as pessoas, elas também dão voz aos imbecis. E muita voz, hein? Então, e tem até mais likes, com todo respeito, mas você vê cada imbecilidade na internet que o cara explode, cara. E aí, outro dia me perguntaram, mas você acha que as redes sociais são boas ou más? Eu falei, elas não são nem boas nem más, elas são uma ferramenta. Nós é que utilizamos ela. E pra gente utilizar ela de maneira consciente, é preciso educação crítica. Fazer o contraponto. Exatamente. Que eu acho que você tá fazendo muito bem, viu, Matheus? Obrigado. Tô te puxando muito saco hoje, mas não, porque é verdade. Precisa. Mas é verdade, cara, muito legal. Tem mais um aí, porque eu não canso de ver esses vídeos aqui. Tem o outro lá que é o fã do bilionário. Vamos ver o fã do... O fã do bilionário já passou, agora é o fã do patriota. Agora que é o patriota. O patriota era para ser o primeiro. Vamos com o patriota. O patriota é muito legal também. Estamos aqui hoje com o patriota Washington Smith da Silva. Jogo rápido, Washington. Bate bola. Um pensador. Olavo de Carvalho. Uma frase. Deus, pátria e família. Um sonho. Morar nos Estados Unidos. Um arrependimento. Ter tatuado só o rosto do mito nas minhas costas. Eu queria ter tatuado de corpo inteiro fazendo arminha com a mão, mas ficou muito caro. Um medo. Os comunistas me sequestrarem e me transformarem em gaysista. Uma obsessão. Provar que a Terra é plana. E mostrar também que o aquecimento global não existe. Global mesmo não faz nem sentido nessa frase. Que recado você deixa para nossa juventude? Não leve a sério o que os seus professores de história e filosofia te ensinam na escola. É pura doutrinação. Tudo mentira. Você defende o bem comum? Bem comum? Comum tem a ver com o comunismo, né? Você é esquerdista, eu sabia. Maravilhoso, maravilhoso, cara. Muito legal. Assim, é pegar o estereótipo, né, dessas coisas, desse senso comum, e transformar em humor pra ver o quão ridículo é, né? É ridículo, cara. E o personagem que você fez
é uma ficção. Em Ribeirão isso não existe muito. Não, claro que não, né? Ribeirão isso não existe, não. São outros lugares, em Ribeirão não. Mas você vê, você conhece alguém na família, aquele tiozão ou aquela tia do Zap, que exatamente é a terra plana, é a antivacina. E aqui não é porque eles atrelam isso a ser de direita. Isso não é ser de direita. Não, existe. Isso é ser idiota. Não, exatamente. Sempre existiu, aliás, uma direita democrática, racional. Por exemplo, a direita pode defender o livre mercado. Ela acredita que o livre mercado... A propriedade privada. A propriedade privada. Isso é um debate saudável. Claro. Nós podemos defender E é bom destacar que a direita ela é liberal. Sim. Ela não é homofóbica. Isso, exatamente. E essa galera também não tem nada de liberal. Exatamente. Então, sempre existiu essa direita, digamos, racional. Sim. Agora, o que nós temos visto nos últimos anos é uma imbecilidade completa. Né? É um negacionismo científico, disseminação do discurso de ódio. Isso não é ser de esquerda ou de direita. Isso é ser além da democracia. Sim. Isso é ser antidemocrático, o que deve ser combatido. Não, e ignorante até. É ignorante. E assim, é uma coisa que me deixa preocupado, é que as pessoas têm... Porque quando eu era mais jovem, talvez nós temos a mesma idade... Era vergonhoso a pessoa defender uma ditadura. Tinha pessoas que tinham vergonha, até se te colocar como de extrema direita, né? E hoje não, perderam a vergonha total, acha que é bonito. Porque os discursos foram nivelados, principalmente por causa das redes sociais, né, cara? Por causa das redes sociais, exato. Então, a pessoa acha, isso é liberdade de expressão. Tem um fato recente de um humorista que foi condenado à prisão, né? Exato. Eu acho que isso ilustra muito o que nós estamos falando, né? Muita gente falando que foi exagerada e não sei o quê, mas o humor não me dá direito, por exemplo, de ser racista, porque racismo no Brasil é crime, e o humor não é um escudo anti-lei. O humor ele pode ser feito com liberdade desde que esteja dentro do que é legal. Exato. E ser racista é crime, pronto. Não, e eu acho mais interessante que eu vi também umas discussões de alguns comediantes do stand-up querendo nivelar o que esse humorista faz com novela. Então, você tem a personagem da Carminha, da novela tal. Ela era uma assassina. Aí tem aquela da Renata Sorraque. Então, tem que prender elas também. Eles fazem uma distorção, porque aquilo é uma obra de ficção. O humorista que está ali, ele não está fazendo um personagem. É ele defendendo aquilo. Eu já ouvi isso também. Já ouvi, inclusive, mas ele está fazendo isso num teatro, as pessoas que pagaram para vê-lo estão, entre aspas, aceitando o tipo de coisa que ele fala. Mas esse vídeo que nós estamos citando, desse humorista, ele foi para as redes sociais e teve milhões de visualizações. Exato. E aí, como que fica isso? Como que regula isso? Eu creio também que não justifica, né? Porque, por exemplo, a gente vai alugar um salão e vamos nesse salão falar de uma organização que, por exemplo, acha que deve se eliminar negros e pobres, que eles são um problema da sociedade. E aí nós vamos depois falar que isso, na verdade, é uma brincadeira. É uma piada, né? É uma piada. Ali o pessoal tem lá... Não dá para usar isso como justificativo. Não dá, e nem com defeitos físicos, né? Não tem nada de mimimi. Isso é uma sociedade que é civilizada. Minimamente civilizada, exatamente. Uma sociedade minimamente civilizada não aceita esse tipo de coisa. Exato, e deturpam a liberdade de expressão. Até porque muitos se utilizam da liberdade de expressão para tentar solapar a democracia. Então, eu tenho liberdade de expressão para falar que pode acabar com o STF, acabar com a Câmara de Vereadores, com os deputados federais. Não, porque aí não tem democracia. Exatamente. Então, tem limites, né? A liberdade... O pai do liberalismo, vou falar um pouquinho de filosofia aqui, o pai do liberalismo, John Locke, se ele vivesse hoje, ele acharia um absurdo o que se chama de liberdade de expressão. Porque ele mesmo, nas obras dele, segundo o Contrato Civil, por exemplo, ele fala, a liberdade de um não pode interferir na liberdade do outro. Então, o ponto central é conciliar as liberdades. E não fazer o que eu quero, porque senão aí vira qualquer coisa. Vira barbárie, exatamente. Barbárie, pode tudo liberado. Mas, Matheus, eu queria agradecer mais uma vez. Você sabe que pode vir aqui no programa. E se você me permitir, você me envie os vídeos seus, que eu vou ter o maior prazer de passar aqui. Envio todos que eu já tenho lá e quando eu fizer novos a gente vai conversando. Aí eu coloco um por semana. Ah, maravilhoso. Não, e você tá fazendo, como que tá isso aí? Um por semana? Eu tô tentando fazer um por semana. Cara, maravilhoso. Eu adorei, cara. Eu tô fã. Mas, tem um que eu quero que você passe aí, né? Qual que é? Tem, da verdade, eu sou conservador e o oposto, eu sou comunista. Tem lá o comunista de gabinete. Esse você não mandou pra mim? Esse não. O comunista de gabinete tem também, viu? Tem o comunista. Tem, muito, né? Fala um pouquinho dele pra nós. Ele... Que talvez não existe aqui. Não. Mas acho que alguém pode ser. O comunista de gabinete é aquele que usa boné do MST que pagou R$300, que dá tweet falando mal da propriedade privada, mas tem o carro dele importado. É o gourmet. Tem muito, né? Tem, né? Tem uma esquerda caviar, não caviar tem? existe? Se tem, hein? Aqui em Ribeirão tem? Muito. Ixi, vai dar polêmica. Muito.
Vamos deixar para outro programa, né, debater isso. É isso. Obrigado, Matheusão. Obrigado. Satisfação, viu? Valeu, Sardinha. Pessoal, fique agora com a TV O Demo, com o Chico Poli, com as notícias do Magistério e também com a nossa TV APOS, maior sindicato da América Latina, com a nossa segunda vice-presidente, deputada estadual, professora Bebel, e o presidente Fábio. Um grande abraço e até o próximo programa. Colegas, desde as primeiras audiências na SEDUC, nenhuma delas com o secretário Feder, a Demo começou a desconfiar das reais intenções do secretário, do governador, que sempre defendeu o secretário, e de seus times. Nas suas matérias, a Demo passou a usar a expressão "não é de educação que se trata" para todos os projetos da SEDUC. E agora está confirmado. Não é de educação que se trata. Tudo começou lá atrás, com o secretário gastando 200 milhões de reais para adquirir materiais da sua própria empresa, a Multilaser. A questão ficou tão evidente que o secretário alterou o nome da empresa para Multi, mudou sua sede e colocou um parente na sua administração. Em seguida, veio a polêmica dos livros didáticos, que deveriam ser substituídos por materiais eletrônicos, segundo o secretário, mais eficientes e atualizados. Depois chegaram os materiais usados no Paraná, com erros grosseiros. Em seguida, as plataformas de controle e gerenciamento do sistema, sem nenhum efeito educativo. Vieram as orientações absurdas sobre atribuição de aulas, avaliações internas, prêmios e castigos, etc., etc. Numa das primeiras audiências na SEDUC, questionamos a secretaria sobre o dogma deles de anticoncursos públicos, principalmente para diretores. A resposta deles foi clara e direta. É mais difícil tirar efetivos da rede e é mais fácil fazer os precários cumprirem nossas determinações. Nesse momento, tivemos a certeza de que esse pessoal não veio para fazer educação. Eles vieram para fazer tudo, de marketing a preparar o terreno para as privatizações, passando pelas escolas cívico-militares, fechamento de salas de aula, encerramento do curso noturno, parcerias públicos-privadas. As escolas continuaram e ainda continuam sem professores, funcionários e infraestrutura. Isso não preocupa a SEDUC. Sem dúvida alguma, o maior absurdo são as avaliações, que não têm nada de educação. O recente terremoto funcional provocado na rede pela avaliação, com a cessação da função de centenas de diretores compulsoriamente, coincidindo com um processo semelhante na rede municipal da capital, fez a máscara cair. A máscara caiu. A verdade veio à tona. Na rede estadual, um diretor de Jundiaí, escola sede nessa cidade, foi afastado junto a uma diretoria de ensino de Campinas. Vejam o grau de raiva, de prepotência, de abuso de poder, de pessoalidade de uma dirigente de ensino de comum acordo com uma chefe de gabinete. Na rede municipal, foi afastado compulsoriamente um gestor com licenciatura, mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação na USP, diretor de uma escola que ganhou prêmios nacionais pelo trabalho pedagógico que desenvolve e que foi convidada pela Unesco a se tornar uma escola parceira por ter um projeto considerado inovador. Esse diretor deverá passar por uma requalificação na diretoria de ensino. Requalificação. Depois do final desse ano letivo, o currículo do diretor será licenciatura, mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação na USP e requalificação na diretoria de ensino. Seria cômico se não fosse trágico. Mas o melhor, colegas, vem agora. Continuem assistindo. O secretário Feder reconheceu
a dificuldade em manter a frequência escolar dos alunos. Ele afirmou que a escola precisa de mais apoio. Vamos repetir. A escola precisa de mais apoio para reverter esse quadro e que é preciso haver mais pressão sobre as famílias. Em resumo, nada a ver com a direção da escola. Porém, a frequência dos alunos é o primeiro item na avaliação do trabalho do diretor. Incoerente, não? Ainda sobre o FEDER, a Secretaria de Educação vem apostando em uma nova abordagem para o ensino com um sistema de metas e bônus que buscam aproximar o desempenho da rede pública ao da particular. Meu orçamento é de 30 milhões por ano. Ele errou. São 32,8 bilhões por ano. Isso dá cerca de 10 mil reais por ano por aluno. Escolas de elite cobram mais caro, óbvio, mas tem muita escola particular que cobra essa faixa de R$ 800 reais por mês e, na média, entregam mais resultado, diz FEDER. A chave para entender essa discrepância, na visão do secretário, está na cultura de responsabilização, isto é, reconhecer quem vai bem e penalizar quem vai mal. Uma das formas que a pasta encontrou para estimular isso foi a criação de selos, ouro e diamante. A depender do resultado na prova do Saresp, a escola recebe o selo, que, além do status, traz benefícios como salários adicionais para os diretores e verba para o Grêmio Estudantil. Outro instrumento é o bônus individualizado para professores, com pagamento proporcional ao número de turmas que batem meta ouro ou diamante. Já pelo lado da responsabilização, FEDER afirma ter implementado mecanismos para punir quem não desempenha bem. Em 2024, por exemplo, 20 dos 91 dirigentes regionais foram demitidos. São cargos comissionados, eu escolho todos. Então, eu determinei que quem não bater a meta perderia o cargo. E assim foi feito, afirma o secretário. Tudo isso por uma educação pública melhor? Não. O Estado de São Paulo conta com uma SPI, Secretaria de Parcerias em Investimentos, criada em janeiro de 2023 para atrair investimentos e oportunidades de geração de emprego e renda para o Estado de São Paulo. A carteira atual de projetos conta com 24 empreendimentos e uma estimativa de mais de 470 bilhões de reais em investimentos para o Estado nos próximos anos. O governo de São Paulo vê espaço para adotar parcerias público-privadas, PPPs, em todas as escolas da rede nos próximos anos. A gestão Tarcísio de Freitas aposta nas PPPs como forma de destravar investimentos e melhorar a qualidade da infraestrutura de ensino. No ano passado, foram 33 unidades. Neste ano, deverão ser 143. O diretor-presidente da CPP, Companhia Paulista de Parcerias, estatal ligada à SPI e que atua como escritório de estruturação de projetos de concessões e privatizações do governo, afirma que o objetivo é ampliar esse modelo para o maior número possível de escolas. O sonho seria chegar nas mais de 5.500 unidades da rede. Ficariam fora apenas unidades educacionais específicas, como aquelas dentro de unidades prisionais, hospitais ou em regiões muito isoladas. A ampliação das parcerias se soma a um pacote de medidas já em prática e que busca trazer a lógica do setor privado para a rede pública, com um sistema de metas, bônus por desempenho e possibilidade de demissão de gestores
que não atingirem resultados. Nessa ciranda estão todos de mãos dadas. Governador e secretário da Educação do Estado, prefeito da capital e secretário da Educação do município. E quem dança somos nós, os educadores. Caiu a máscara, ou melhor, caíram todas as máscaras. Entenderam, colegas, por que não há concursos públicos na rede? Não é de educação que se trata. Não é de educação que se trata. No programa de hoje você vai ver as decisões do Conselho Estadual de Representantes da APEUESP. Vai conferir a defesa da educação na Assembleia Legislativa de São Paulo. E vai conhecer a nova exposição do Museu das Favelas. Acompanhe. No dia 23 de maio, sexta-feira, a APEUESP reuniu seu Conselho Estadual de Representantes para importantes deliberações. A principal foi a definição sobre o encaminhamento do Congresso da categoria, que será realizado em setembro. Nós temos aí um governo eleito popular e eu concordo com o que foi dito aqui. Nós temos que ter autonomia sindical, nosso direito de organização, livre de patrões e que a gente possa colocar nossa pauta na rua. Isso não quer dizer, eu quero aqui dialogar de forma muito sincera com todos os setores, articulação, setores da oposição, que entendem o seguinte, olha, a CUT pode dar mais do que ela dá, eu concordo, mas é importante que a gente pare de criar a central sindical e trabalhemos num único bloco, que é a Central Única dos Trabalhadores, ou aqueles que não se convenceram na central, que abram um caminho para que a gente, Antônio Carlos, tenha sim. Eu acho que é necessário o contraditório. Eu não acho graça de congresso que é tudo igualzinho. É de mim isso um pouco. E acho importante que as forças opositoras elas façam parte da CUT estadual e nacional e que isso seja um processo Conclua. de discussão para todo o estado de São Paulo e o Brasil. Porque a gente pode, Ana Raquel, mudar muitas ideias, concepções por dentro. E para fechar, nós temos pautas. Nós temos a jornada 6x1 para pôr na rua. Nós temos a isenção do imposto de renda que a nossa categoria vai ganhar. Um salário a mais, o 14º salário por ano. E quem vai ter que colocar essa pauta na rua são as centrais, a CUT, todo o movimento de trabalhadores e trabalhadoras. Hoje nós tivemos um Conselho Estadual de Representantes muito importante. Primeiro, com a organização do nosso Congresso. Nós faremos um grande congresso no mês de setembro para armar e fortalecer e intensificar ainda mais a nossa luta contra os ataques do governo Tarcísio. Isso é muito importante. Participarão aí milhares de professores de todo o estado de São Paulo, de 645 municípios, e é parte de um processo de mobilização que vem desde o dia 1º de janeiro, com assembleia, com CR, com passeata, com briga, com luta, com assembleia legislativa, com justiça. Aonde tiver retirada de direito, nós estaremos lá fazendo a defesa da educação de São Paulo. A campanha salarial em curso também foi motivo para acalorados debates. Mas nós, Fábio e eu, estivemos no Supremo Tribunal Federal, junto com o Dr. César, junto com a CNTE, porque nós temos lá duas ações, uma individual e a nossa dos 10,15%, que tem como conteúdo central repercutir sobre todas as nossas quinquênios, sexta parte, acabar com esse abono de tentar equiparar com o piso salarial profissional nacional a base de bonificação, porque não repercute na carreira. E a nossa posição foi de retirar. Vocês vão falar por quê? Porque tem que ter uma modulação. E a gente não sabia o fim daquilo lá. Retirou. Dr. César deve ter feito os memoriais e nós depois vamos de novo conversar, não só com o ministro Zanin,
mas também com Gilmar Mendes, porque é outra casca de ferida ali. E o Flávio Dino, para nós é mais fácil, que ele foi um dos primeiros governadores a implantar o piso salarial profissional nacional. Na Assembleia Legislativa, a segunda presidenta da APUESP defendeu a autonomia dos estudantes, criticou a atual situação das FATECs e das ETECs e cobrou mais investimentos para a educação pública do Estado. Isso é um quadro estrutural das escolas. Eu falo da FATEC, mas eu posso também trazer aqui as escolas públicas, onde muitos de nós sabemos que não está bem, sabemos que está depredada. Nós sabemos que, por exemplo, a gente faz um convite, e o convite é simples, é só o secretário de Educação trocar conosco. A gente vai lá, onde era uma escola pública da elite, na Praça da República, nós vamos para lá e eles vão para onde a gente está, beleza? Aí eles vêm, se eles vão trabalhar naquele clima, não vai. E olha, quero aqui fazer uma denúncia contra os diretores que estão sendo demitidos, porque não atingiram as notas do Saresp. Ele não atingiu ou o governo não atingiu? Foi o governo que não atingiu. Por que ele não atingiu? Não atingiu porque não investiu nas estruturas básicas das escolas e querem que os professores e os estudantes se virem. E não tem essa de se virar. Nós pagamos impostos, nós não mandamos tirar 11 bi da educação para deixar a educação da forma como está. Nós vamos fazer um grande movimento pela garantia da escola pública de qualidade no estado de São Paulo, que também seja extensivo a todas as etapas da educação, porque a educação, ela é, eu não vou falar nem que ela é importante, nem que é fundamental. Ela é nossa vida. Se nós estamos numa escola de boa qualidade, com certeza nós vamos evoluir muito como cidadãos e cidadãs. No dia 6 de junho, os profissionais da educação do Estado de São Paulo farão uma nova assembleia. Divulgue e compareça. Até 22 de junho, a exposição itinerante Favela é Giro ocupa o Museu das Favelas, em São Paulo, com muita arte e resistência periféricas, celebrando as favelas brasileiras como centros de cultura, criatividade e resiliência. Essa exposição ela nasce do compromisso que o Museu das Favelas tem em democratizar o acesso à arte. Então, a gente pensou numa itinerância para que a arte pudesse alcançar outros lugares, e não só, quando a gente fala de favelas, a gente não fala somente das favelas de São Paulo. É um Museu das Favelas do Brasil. E aí, quando a gente fala de favela, a gente fala de quilombo, de aldeia, de palafita, enfim, territórios indígenas, periferias urbanas ou não. Ela começou em Goiânia, seguindo para Vitória, no Espírito Santo, passou por São Sebastião, Ferraz de Vasconcelos, e aí ela encerra aqui em São Paulo, no Museu das Favelas. Giro é uma gíria, né, muito usada nas favelas aqui de São Paulo, então a molecada na quebrada fala cortar de giro, dar um giro, que é dar um rolê, que é dar uma volta, passear, transitar. Então a gente quis trazer isso de uma forma mais poética, né? Então, assim, quais são os giros, quais são os movimentos que as favelas, as periferias encontram, né, para demonstrar e registrar o que acontece e a sua arte. Então, a partir disso, né, esse giro, a expografia, ela é pensada para que a pessoa circule na exposição dando esse giro, dando essa volta, e aí contemple as obras que estão na exposição. Para mim é muito importante pensar esse projeto do Museu das Favelas como uma possibilidade de conexão direta entre museu e escola. Normalmente o imaginário que a gente tem de museu é sempre ligado a alguma coisa que está muito, não só distante da realidade da escola e dos seus alunos, mas que também está muito presa a um determinado tipo de tempo, normalmente o passado. Eu, se fosse um professor de química, olharia para esse recorte do Favela é Giro muito pela decisão desses artistas em como imprimir essas imagens. Eu, se fosse um professor de história, falaria um pouco sobre esse processo de retratação e discutiria o retrato dentro da história da arte, por exemplo, né? Então tem múltiplas frentes muito interessantes que as obras de arte podem disparar, porque elas lidam com o sensível. E acho que para o desenvolvimento de um esperançar, um desenvolvimento de uma pedagogia que realmente vale a pena e que faça sentido para aquela comunidade, é quando ela se reconhece e os seus saberes são valorizados, seja por várias mídias. Os convites, eles podem ser feitos via site do museu, que está disponível na internet, na aba Visite.
e dali você é direcionado para uma plataforma de agendamento e pode fazer a solicitação de uma visita mediada, seja para grupos escolares ou grupos outros que estão ligados às outras instituições de ensino, como ONGs, institutos e tudo mais. Normalmente os grupos têm no mínimo a solicitação de 10 pessoas, né, para a solicitação da visita com o educador, e fica aí o convite para vocês virem e viverem o museu. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APUESP para saber tudo o que acontece no mundo da educação no estado de São Paulo. Até a próxima semana.